Bem, então, o tema que me propuseram os companheiros da MST, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês sobre isso, é a questão do meio ambiente, eu prefiro dizer a questão ecológica, né? A crise ecológica e a alternativa ecossocialista. Né? Isso vai ser um pouco o meu tema. Mas, primeiro, eu acho que a gente tem que se desembaraçar de certas expressões feitas que andam muito na mídia e às vezes até cientistas que a gente tem que jogar fora, né? Uma precisamos salvar o planeta, né? O planeta não está em perigo, né? Ele vai continuar girando em torno do Sol, né? Quer dizer, precisamos salvar a vida no planeta, isso que está ameaçado, né? A ameaça ecológica é sobre a vida no planeta, todas as espécies vivas e a nossa também, né? Bom, então a primeira coisa. Outra é uma expressão também que os ecologistas usam, precisamos pensar nas gerações futuras, né? O que vai acontecer com as gerações futuras e tal. Bom, só que é difícil a gente se preocupar com as gerações futuras, não? A verdade é que a crise ecológica está se agravando tanto que não são só as gerações futuras que vão sofrer, é também essa geração que está vivendo agora, né? Sobretudo vocês jovens, né? Vocês vão pagar as consequências disso, né? Nas próximas dezenas de anos. E por isso também eu acho que devemos deixar de usar uma fórmula que aparece, inclusive em pesquisas científicas, que é o ano 2100. Né? Quer dizer, vários estudos dizem, olha, no ano 2100 vai acontecer uma coisa muito ruim do ponto de vista ecológico e tal. Olha, isso eu acho que é um erro, primeiro do ponto de vista político, evidente. Quer dizer, ninguém está se preocupando com o ano 2100. Né? Quando nós todos já estivemos no outro mundo, os nossos filhos também, os nossos netos também. Então, para que serve? Né? Quer dizer, é uma abstração do 2100. Bom, eu vou continuar a minha vida como de costume, não estou preocupado com o que vai acontecer em 2100. Essa é a primeira razão. Quer dizer, você não mobiliza politicamente, socialmente, em função do que vai acontecer em 2100. Né? Óbvio. Bom. Segundo, acho que é um erro do ponto de vista científico. Bom, eu não sou cientista, né? Mas eu leio o que os cientistas dizem. Né? E o que eles estão dizendo cada vez mais é que o processo de degradação ecológica e a mudança ambiental, que é o problema mais grave, está se acelerando cada vez mais e é imprevisível, né? O ritmo com que isso vai acontecer. É imprevisível. Se sabe que está indo bem mais depressa do que se previa, mas como vai, quando, etc., quando é que vai haver o momento em que já o processo vai ser irreversível, etc. Ninguém pode prever isso, né? Ninguém pode prever. Então, a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer nas próximas décadas, né? Isso que é o problema, não o que vai acontecer em 2100. Bom, dito isso, então, estamos já no começo, né, de uma grave crise ecológica, tem várias manifestações, não vou fazer a lista porque seria longa demais. E o ponto mais quente, no sentido literal da palavra, é, obviamente, a mudança climática, né? O tal aquecimento global. Bom, quais poderiam ser as consequências do aquecimento global nas próximas décadas? Nada de 2100, nas próximas décadas. Né? Bom, um processo de desertificação, que também já começou, desertificação. Já alguns cientistas calcularam que, no futuro, você sabe quando, ninguém pode calcular isso, o deserto do Saara vai atravessar o Mediterrâneo e vai chegar até Roma, né? O deserto do Saara vai chegar até Roma. Então, e a mesma coisa em outros países, né? Então, um processo de desertificação que tem a ver com o aquecimento global. Segundo, junto com a desertificação vem o escassez ou desaparecimento das fontes de água, né? Os rios, etc. Né? Bom, isso tudo tem a ver com as geleiras, as montanhas. Eu não vou entrar nos detalhes, mas se sabe e já está se verificando os primeiros sintomas da crise hídrica. Né? Inclusive aqui em São Paulo, no Espírito Santo, crise hídrica. Cada um diz, não, mas no meu estado está havendo uma crise hídrica. E outro diz, mas no meu também. E outro, mas também no meu país está havendo. Quer dizer, é um processo global de crise hídrica. Né? Que tem a ver com coisas específicas, mas tem a ver com o aquecimento global. Então, alguns já estão dizendo, bom, as futuras guerras vão ser pela água, né?
Os países vão se matar uns aos outros para ver quem consegue ainda ter um pouquinho de água. Bom, então isso é uma dessas coisas que vão acontecer nas próximas décadas. E a terceira ameaça diretamente ligada ao aquecimento global é a subida do mar, né? A subida do nível do mar. Por quê? E quando o gelo derrete, o nível do mar começa a subir. E os especialistas em gelo, né, tem gente que pesquisa o gelo, né, estão dizendo está indo muito depressa, nós temos calculado que tal coisa ia acontecer daqui a 10 anos e aconteceu na semana passada. Né? Enfim, esse processo está se acelerando, né? E os cientistas estão muito preocupados. Né? Bom, o que vai acontecer se subir o nível do mar? Bom, há cálculos que dizem que se o nível do mar subir 1, ou 2 ou 3 metros, as principais cidades da civilização humana, isto é, Rio de Janeiro, Recife, Hong Kong, Nova York, Londres, Amsterdã, Veneza, Xangai, etc., vão ficar debaixo da água. Debaixo da água. Né? Então, vocês imaginam as proporções do desastre. Né? E diante disso, como são ridículos os cálculos e os economistas dizendo, mas o que vai custar mais caro? A gente agora tentar evitar o aquecimento global, deixando de queimar o petróleo, ou se deixar acontecer para ver se a gente pode reparar depois. É absurdo tentar calcular quanto custa e tal. Quer dizer, se todas essas cidades aparecerem debaixo do mar, você calcula isso em reais, em dólares, é absurdo, né? Totalmente absurdo. É o fim da civilização e eles estão calculando se é 10% a mais ou a menos. Então, temos que tomar realmente a sério esse perigo, né? Porque se derreter o conjunto dos gelos, né, dos dois polos, o nível do mar vai subir de 70 metros, não de 1, 2 ou 3, 70 metros. Né? Bom, claro, não vai ser a semana que vem, né? Mas é uma possibilidade que está dada. Né? Quer dizer, a catástrofe ecológica que resulta do aquecimento global é algo sem precedente na história humana. Né? Para encontrar algo equivalente, você tem que voltar ao Pleistoceno, há 120 milhões de anos atrás, quando a maior parte dos continentes eram cobertos de água, os gelos não existiam, enfim, é uma coisa inimaginável. Né? Bem, e além disso, a pergunta fica, quer dizer, se os cientistas estão dizendo, bom, a temperatura pode subir de 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus, quem sabe mais, né? Nesse processo de aquecimento global. E a partir de que temperatura a vida humana ainda será possível nesse planeta? Ponto de interrogação. Não há resposta. Ninguém tem resposta. Né? Bom, e aí tem uma historinha engraçada, enfim, engraçada entre aspas, né? Que é a seguinte: o governo americano, há alguns anos, pediu ao Pentágono preparar um plano caso a vida humana seja impossível no planeta Terra devido ao aquecimento global. Quer dizer, estão considerando que essa hipótese é possível. Né? Bom, e a única coisa que o Pentágono conseguiu propor é o seguinte: vamos mandar uma nave espacial para o planeta Marte, para ver se, quem sabe, lá eles conseguem se virar. Né? E nessa nave espacial vai o presidente dos Estados Unidos, o Estado-Maior do Exército, o Congresso, alguns cientistas, etc. Né? Nós não estamos convidados para essa viagem. Bom, e a pergunta fica naturalmente, chegando lá no planeta Marte, quem é que vai trabalhar? Acho que a resposta é os marcianos. Os marcianos não trabalham. Bom, enfim, isso é para mostrar, enfim, que as próprias classes dominantes estão começando a se preocupar com problemas que obviamente não tem uma resposta. Né? Bem, agora, é interessante que nas classes dominantes já há uma certa discussão sobre isso, né? Mas há um setor da oligarquia dominante nos Estados Unidos e no mundo, né? Que eu chamaria de oligarquia fóssil, né? Não porque são dinossauros, mas porque eles estão baseados nas energias fósseis, no petróleo, no carvão, etc., que tem procurado nos últimos anos negar, né, o aquecimento global, ou então negar que ele tem alguma coisa a ver com
a queima do petróleo, do carvão, etc. Então, são os negacionistas, e eles encontraram alguns cientistas, muito poucos, porque 99,9% dos cientistas estão de acordo, que o aquecimento global já começou, que ele é causado por uma atividade humana, financiados por multinacionais do petróleo, e em especial por um grupo, que são os irmãos Koch, lá nos Estados Unidos, os irmãos Koch, que são multibilionários, têm enormes interesses no petróleo, e eles financiam tudo que é atividade ultra-reacionária da extrema-direita nos Estados Unidos e pelo mundo afora, entre outros, essas tentativas ridículas de cientistas, entre aspas, de negar o aquecimento global. Entre parênteses, os irmãos Koch, que são muito generosos, financiam também o movimento Brasil Livre, esse simpático movimento de extrema-direita que anda aí pelas ruas, que vai nas escolas bater na meninada, etc. Eles recebem dólares, muitos dólares, dos irmãos Koch. Bom, representantes da oligarquia fóssil. Bem, então, de quem a culpa, dessa deterioração ecológica em geral e do aquecimento global em particular? Bom, os cientistas dizem, com razão, que isso é resultado da ação humana. Não é algo natural, não tem a ver com as manchas do sol, como se diz, alguma vez se tentou dizer. Não, realmente tem a ver com a atividade humana. Só que a humanidade já vive nesse planeta há várias dezenas de milhares de anos, e o processo do aquecimento global começou a partir da Revolução Industrial, a partir do momento que se começou a queimar carvão, depois petróleo, gás, etc. Bom, então, a resposta é dizer que é resultado da atividade humana é cientificamente justa, mas politicamente é um pouquinho curta. Então, na verdade, esse processo de deterioração ecológica e aquecimento global tem a ver com o capitalismo. Então, essa é a realidade. Tem a ver com o capitalismo industrial moderno, que foi baseado desde sua origem no século XVIII na utilização das energias fósseis. Primeiro o carvão, depois o petróleo. Então, energias fósseis que, uma vez queimadas, produzem os tais gases com efeito de estufa que provocam o aquecimento global. Bem, então o culpado do desastre é o capitalismo. Isso não são só nós, os marxistas e tal, que dizemos, é também o Papa Francisco. O Papa Francisco. Então, recomendo a todos vocês de lerem a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, documento muito importante, porque chega a milhões e milhões de pessoas que não leem nem o Manifesto Comunista, nem as nossas obras, nem nada, e o Papa Francisco explica que o desastre ecológico, que é gravíssimo, resulta do atual sistema econômico globalizado. Ele não usa a palavra capitalismo, porque ele não é marxista. Até agora, pelo menos, não é marxista. Mas, enfim, a análise dele é a nossa. Só falta a palavra. Mas é o sistema econômico globalizado atual, que é responsável por essa catástrofe. Então, é isso. Temos que partir dessa constatação que é muito importante. Agora, temos que dizer também uma palavrinha sobre a agricultura, porque afinal nós, como do MST, ou amigos do MST, temos também que pensar no capítulo da agricultura. Então, a agricultura, o agronegócio, a agricultura capitalista industrializada, também contribui significativamente para o processo de degradação ecológica em geral e do aquecimento global. Ao nível da degradação ecológica, basta mencionar a utilização cada vez mais massiva dos pesticidas pelo agronegócio. Aliás, alguém já calculou que cada brasileiro consome, acho que são 70 litros de pesticida por ano. Somos campeões do mundo, no Brasil, de consumir pesticidas, porque eles vão na comida, 5 litros
Desculpe, 5 litros e meio, exagerei um pouquinho. 5 litros e meio, obrigado, já é bastante, né? 5 litros. Né? Não faz bem para a saúde, as florestas, né? E a Amazônia destruindo, né? Bom, tem também as madeireiras que vão lá para cortar madeira. Bom, então o agronegócio, né? Digamos, massivamente destruidor das florestas, né? Que da Mata Atlântica já acabaram, né? Então, rapidamente destruindo a floresta amazônica. Com que consequências? Né? Primeiro, ao nível do Brasil. Né? Quer dizer, os cientistas já fizeram estudos que mostram que as chuvas no sul do Brasil, né, portanto a água que a gente bebe, né, tem uma espécie de rio de chuva que vem da Amazônia e chega aqui no sul. Né? Bom, esse rio está secando, porque a Amazônia está diminuindo. Né? Então, destruir a Amazônia é provocar uma crise hídrica no Brasil inteiro de proporções inimagináveis. Né? Bom, primeiro, segundo, outro aspecto. E terceiro, quer dizer, a destruição, a Amazônia é um dos últimos grandes poços de carbono que absorvem o gás carbônico que está na atmosfera. Com isso, digamos, reduzem um pouco o processo de aquecimento global, pelo menos vai um pouquinho mais devagar. Quando desaparecer boa parte da Amazônia, né, bom, vai deixar de funcionar esse poço e, portanto, o aquecimento global em escala planetária vai se acelerar, vai se intensificar. Né? Então, aquelas comunidades camponesas, indígenas, que estão desesperadamente tentando lutar para impedir que a destruição da Amazônia pelo agronegócio são a vanguarda, né, combativa do povo brasileiro e de toda a humanidade, né, que é uma causa de toda a humanidade. Então, ajudar esses indígenas, esses assentamentos, esses movimentos da Amazônia a proteger a floresta é uma causa do povo brasileiro e de toda a humanidade. Bom, então, se nós... como eu dizia, já voltamos à encíclica do Papa, né? O responsável da catástrofe ecológica é o sistema capitalista. Bom, isso explica por que os governos, quase todos os governos do mundo, que representam o sistema capitalista, né, se mostraram totalmente incapazes de fazer alguma coisa para tentar impedir esse processo de catástrofe ecológica, essa corrida, digamos, esse trem suicida da civilização industrial capitalista moderna para um abismo, né, que é a catástrofe ecológica. Bom, então, quer dizer, os capitalistas individuais se ocupam de seus negócios, obviamente. Então, não estão preocupados com... Quer dizer, mesmo que estivesse preocupado, o capitalista que quisesse ser mais ecológico dos seus concorrentes ia à falência, né? Que teria mais custos e tal, e pronto, não poderia aguentar concorrer. Então, a atitude dos capitalistas, né, é aquela do rei Luís XIV, que quando seus conselheiros diziam, bom, mas majestade, não dá para continuar assim porque algum dia vai ter uma revolução na França, né? E ele respondeu, depois de mim que vem o dilúvio, né? Enquanto eu for rei, tudo bem, depois de mim, bom, aí veio o dilúvio, né? Veio a revolução. Então, a atitude das classes dominantes, dos capitalistas, enquanto classe, é essa, quer dizer, bom, vou fazendo os meus negócios, vou me ocupando de vender a minha mercadoria e pronto, depois o que vai acontecer no futuro, não sei, né? Depois de mim o dilúvio. Bem, então, por isso é que nessas reuniões internacionais, né, que estão apresentados os governos, que são os braços políticos, digamos, da classe capitalista, não se decide nada, né? Quer dizer, muito palavreado e tal, discursos, todos estão de acordo que há um problema grave, né? O aquecimento global é uma ameaça para a humanidade, estão de acordo, né? Os cientistas estão dizendo, né? Então eles não podem negar, né? E estão de acordo que se superarmos a 2 graus a mais de temperatura em relação à época pré-industrial, digamos, já haverá um processo irreversível que vai se provocar, que vai se desenvolver, que, bom, a coisa já vai escapar do controle. Bom, até eles chegaram a um acordo, né? Agora, então, na hora de decidir o que fazer para impedir que isso aconteça,
foi decidido que cada país faria uma contribuição voluntária para reduzir, né, o seu uso do petróleo. E pronto, né, ficou por aí. Quer dizer, cada país disse, né, o que ia fazer. Como não há controle e não há sanções, né, a probabilidade de que essas promessas sejam realizadas é igual a zero. Né? Quer dizer, cada país vai dizer, bom, depois eu vou me ocupar disso, agora eu preciso me ocupar dos meus negócios. Né? Então a probabilidade que eles vão cumprir as suas promessas é igual a zero, porque não há controle e não há sanções. Mas, pior, se eles cumprissem as suas promessas, cada país disse, eu vou reduzir as minhas emissões de tanto por cento. Se eles cumprissem essas promessas, que não é só improvável, a probabilidade é zero, mesmo assim, se eles cumprissem essas promessas, a temperatura do planeta subiria de pelo menos uns 3 graus. Né? Portanto, a causa já estaria perdida, né? Mesmo se eles cumprissem suas promessas. Então, essa conferência de Paris, tão badalada, chegamos a um acordo, o problema vai ser resolvido, não serviu para nada, de fato. Né? Quem diz isso não sou eu, é um cientista norte-americano chamado James Hansen, que é um dos mais importantes climatólogos do mundo, né? Que disse que a conferência de Paris foi uma farsa. Né? Ele que disse, foi uma farsa. Essa é a opinião de um cientista. Bom, então, essa é a situação que estamos. Não é? Quer dizer, isso não é por ignorância, estupidez dos governos. Claro, muitos deles são ignorantes e estúpidos, mas o problema é mais sério. Né? O problema é o sistema que eles representam. Né? É o sistema capitalista que não pode existir sem expansão, luta pela concorrência, produtivismo, consumismo. Isso é inerente, né, ao funcionamento do capitalismo. Né? O capitalismo não pode existir sem isso. Né? E isso Marx já explicava no Capital, né? Claramente. Né? Não é uma novidade. Então, o problema é sistêmico, né? E, como eu disse, o Papa Francisco já aponta isso claramente. Bom, então esse é o primeiro capítulo, o pessimismo da razão. Né? Quer dizer, a situação é grave, né? Vai ficar mais grave ainda, né? E os nossos responsáveis, entre aspas, não estão fazendo praticamente nada, né? Ou tão pouco que não muda nada. Né? Bom, então isso é, digamos, a primeira parte. Pessimismo da razão. Agora vamos passar para o otimismo da vontade. Né? Segundo capítulo. Bom, o otimismo da vontade é o seguinte. Se o problema é sistêmico, nós precisamos ter uma alternativa antissistêmica. Se a causa da crise ecológica e do perigo para a humanidade, né, sem precedente, é o capitalismo, precisamos de uma alternativa anticapitalista. Né? É uma conclusão lógica. Né? Bom, então aí aparece a proposta que eu gostaria de conversar com vocês, que é o ecossocialismo. O ecossocialismo. A primeira hipótese, digamos, fundamental do ecossocialismo é que não vamos poder enfrentar a crise ecológica, né, e salvar a humanidade de um desastre sem precedentes sem enfrentar os sistemas capitalistas. Portanto, temos que pensar numa alternativa socialista. Né? Agora, um socialismo que não seja ecológico não resolve o problema. Né? E a história do socialismo, infelizmente, teve muitas experiências que tinham muito pouco de ecológico. Né? Seja o chamado socialismo real da União Soviética, etc., seja as experiências de governo social-democrata, etc. Enfim, tudo isso teve as suas qualidades e os seus defeitos, mas um dos defeitos é que a ecologia não existia. Né? Então, um socialismo que não seja ecológico tem que ser rejeitado. Né? E, inversamente, uma ecologia que não é anticapitalista, que não é socialista, também não serve. Quer dizer, uma ecologia que faz média com o mercado, com o sistema capitalista, que é a ecologia dominante hoje em dia, né? Os partidos verdes, as redes, etc., né? Também não está à altura do desafio. Né? Então nós precisamos combinar essas duas coisas, né? A proposta socialista e a proposta ecológica. Então isso que a gente chama de ecossocialismo. Bom, então o que são
as propostas principais do EQI, digamos, o controle sobre os meios de produção, seja a terra, as fábricas, os bancos, o que seja, né, tem que estar nas mãos da coletividade, né, da população. Então, propriedade pública, coletiva, dos principais meios de produção. Né? Não das lojinhas, das pequenas livrarias, etc., mas dos grandes meios de produção. Bom, agora, há uma tradição dentro da esquerda, do marxismo, do socialismo, que nós temos, na minha opinião, que criticar. É uma ideia do socialismo que diz o seguinte: as relações de produção atual, capitalistas, propriedade privada, etc., se tornaram um obstáculo ao livre desenvolvimento das forças produtivas. Então, precisamos mudar as relações de produção, né, substituir propriedade privada por propriedade coletiva, para permitir o livre desenvolvimento das forças produtivas, né, etc., etc. Não, aí não dá, né, porque o desenvolvimento ao infinito das forças produtivas, né, num planeta que tem limites, não dá, né, ecologicamente é impossível. Né. Além do que, as forças produtivas, o aparelho produtivo criado pelo capitalismo, é destruidor da natureza, né? Através das suas fontes de energia fósseis, através dos pesticidas, através de mil coisas, né? Quer dizer, o aparelho produtivo tem que ser profundamente transformado, né? Então, eu acho que temos que aplicar ao aparelho produtivo um pouco aquele argumento que Marx usava em relação ao aparelho de Estado, né? Quer dizer, Marx, depois da Comuna de Paris, ele escreveu: os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho de Estado burguês e colocá-lo a seu serviço, né? Eles têm que quebrá-lo e substituir por outra coisa, um outro tipo de poder, né? Poder democrático dos trabalhadores, etc. Eu acho que o mesmo se aplica ao aparelho produtivo criado pelo capitalismo, né? Um processo de transformação socialista não se trata simplesmente de se apropriar desse aparelho produtivo, mas de transformá-lo profundamente, né? A começar com as suas fontes de energia, né? Quer dizer, substituir o petróleo, o carvão, o gás e a energia atômica, que é outro desastre, né? Por energias renováveis, etc., etc., mas é toda a maneira de produzir que tem que se transformar. E na agricultura, né, substituir o agronegócio capitalista, destruidor do meio ambiente, por um outro tipo de agricultura, uma agricultura ecológica, orgânica. Bom, vocês conhecem isso melhor do que eu. Então, todo o aparelho, toda a maneira de produzir, todo o aparelho produtivo tem que ser profundamente transformado, né? E, obviamente, aqui outra ideia fundamental do socialismo, que é a ideia da planificação democrática. No caso, uma planificação democrática ecossocialista. O que quer dizer isso? Que as grandes decisões sobre o que vamos produzir e o que vamos consumir, né, não podem ser tomadas pelo mercado, isto é, pelos capitalistas, né, nem por um birô político, um birô do plano, etc., mas pela população, democraticamente. A população que tem que decidir, né, o que vamos produzir, o que são as prioridades, né? Vamos plantar mais e mais e mais soja para vender para os chineses, para engordar os porcos deles, né? Ou vamos produzir mais arroz, feijão para nós mesmos comer, né? Uma questão simples. Quem vai decidir? O mercado? Não. O birô político do partido de vanguarda? Não, né? Toda a população tem que discutir e decidir, né? Ou por um referendo, ou por uma delegação de representantes, enfim, vários mecanismos de democracia direta e representativa, mas é a população que tem que decidir, depois de uma discussão democrática, etc. E decidir em função de quê? De dois critérios fundamentais, né? Sem os quais não pode haver ecossocialismo e transição para o ecossocialismo, que são as verdadeiras necessidades sociais da população, né? E o respeito pelo meio ambiente, pela natureza, pela Mãe Terra, né? Pela Pachamama, né? Bom, esses são os dois critérios, né? Bom, e isso, digamos, terá como consequência, nesse processo de transição ao ecossocialismo, né, uma progressiva substituição das fontes de energia fósseis por renováveis. Existe uma coisa que se chama obsolescência programada.
Bom, só para citar um exemplo, a geladeira da minha avó durou 40 anos. Para o capitalista que tem uma fábrica de geladeira, isso é um péssimo negócio. Né? Péssimo negócio. Se ele tiver que esperar 40 anos para vender outra geladeira, não dá. Né? Então, ele produz uma geladeira que quebra depois de 5 anos, digamos. Né? Então, isso é muito mais lógico, muito mais racional do ponto de vista capitalista. E como esse das geladeiras, todos os outros. Né? Todos os outros. Então, isso é obsolescência programada. Então, hoje em dia, ninguém mais repara uma geladeira. Você joga ela fora e compra uma nova. Né? Bom, então, isso, no momento que você produz valores de uso e não mercadorias para o lucro, você tem uma outra lógica. Né? Aí você vai poder produzir, né, objetos, né, de uso, né, que têm duração, que são reparáveis e que são úteis. Né? Hoje em dia, uma grande parte das mercadorias produzidas não são úteis, né? São inúteis, são até nocivas. Né? Não vou fazer a lista porque é muito longa. Né? Então, a ideia é produzir valores de uso duráveis e reparáveis. Com isso já vai reduzir enormemente o gasto, né? O gasto de energia, de matéria-prima, etc. Bom, e outra coisa fundamental, no capitalismo há uma obsessão do consumo, né? O consumismo. Agora, o consumismo não faz parte da natureza humana, contrariamente ao que dizem os ideólogos capitalistas. Ela é promovida sistematicamente, né, pelo sistema capitalista, pela sua ideologia e pela publicidade. Né? A publicidade é uma coisa que nos martela, né, do berço até o túmulo, né, da manhã até a noite, né, no jornal, na rua, na televisão, nunca para, né? Consuma, compre. Se você não compra, você não existe. Você não comprou o último carro, você está atrasado. É uma pressão constante, bom, né, que vai se impondo às pessoas e aos seus hábitos. Né? Então, a supressão da publicidade é o primeiro decreto de um governo ecossocialista. Inclusive porque a publicidade gasta uma quantidade enorme, astronômica, de energia, eletricidade, né? De força de trabalho, de matéria-prima, de papel, de tinta, de tudo. Né? Então, já é uma grande economia. Né? E, uma vez suprimida a publicidade, pouco a pouco as pessoas vão encontrar suas verdadeiras necessidades. Né? Pouco a pouco as pessoas vão descobrindo o que realmente elas precisam. Né? Então, isso é uma condição fundamental para um processo de transição ao ecossocialismo. Eu digo transição porque, obviamente, o ecossocialismo vai ser instaurado de um dia para outro. É um processo, né, de transição que vai levar um certo tempo. Né? Bom, então, no fundo, o que propõe o ecossocialismo é uma mudança muito radical. Né? É mudança nas relações de produção, no aparelho produtivo, no modo de transporte, no padrão de consumo. Enfim, é uma outra maneira de viver. Né? É um outro modelo de civilização, baseado já não nos critérios do lucro, do consumismo, da acumulação de bens inúteis, etc., mas em valores de solidariedade, de democracia, de necessidades que serão definidas pela própria população. Né? Não é, ninguém vai decidir no lugar das pessoas. As pessoas mesmo que progressivamente vão definir quais são as suas necessidades. Bem, então, isso implica numa revolução. Né? É verdade, o ecossocialismo implica uma transformação revolucionária. Mas aí, eu costumo citar uma frase do Walter Benjamin, né? Pensador marxista, tem uma frase assim, diz assim, Marx, os marxistas têm o costume de dizer que as revoluções são a locomotiva da história. Mas talvez a coisa seja um pouco diferente. Talvez as revoluções são a humanidade puxando os freios para parar o trem. E eu acho que isso é muito acertado. Quer dizer, nós todos somos passageiros de um trem suicida, né? Que é o trem. A revolução realmente é parar esse trem, né, e mudar de direção. Né? Bom, agora, essa revolução ecossocialista não vai cair do céu. Né?
Então, ela só vai acontecer quando a grande maioria da população estiver convencida que essa mudança é necessária. E isso só vai acontecer partindo de processos de luta que estão acontecendo aqui e agora. Nós temos que tentar, digamos, plantar sementes desse socialismo nas lutas que estão acontecendo aqui e agora, né, no Brasil e no mundo. Né? Lutas que podem ser vitoriosas. Né? Por exemplo, né, nos Estados Unidos, havia aquele projeto monstruoso de construir um oleoduto, né, que ia trazer o petróleo mais sujo do planeta, que é o petróleo dos como é que chama? Areias bituminosas, né? Qual é o nome? Né? Xisto bituminoso do Canadá, né? Que é o petróleo sujo, cuja extração tem também consequências ecológicas horríveis, né? E os indígenas no Canadá estão tentando lutar contra isso. Bom, era levar esse petróleo sujo para os Estados Unidos. Né? Os indígenas, mais uma vez, estavam na vanguarda dessa luta. Né? Camponeses, estudantes, juventude, mulheres. Bom, se formou uma grande coalição, lutaram, bloquearam os caminhos, protestaram, foram até Washington, protestaram diante da Casa Branca. Bom, resultado, o Obama teve que recuar, né? E decretou a suspensão do projeto. Já foi uma vitória. Outro exemplo, um negócio que chama gás de xisto. Né? Acho que chama assim, né? Gás de xisto. Um negócio que você quebra a rocha, põe uma tonelada de água, enfim, é um desastre ecológico. Tira um gás que tem efeitos de aquecimento, enfim, é um desastre. E, bom, houve um grande movimento contra, né? Camponeses, para variar da vanguarda, né? Também população na cidade e tal. E o movimento ficou tão forte, espontâneo. Lutas como essa se desenvolvem na América Latina, né? Muitíssimos lugares, né? Comunidades camponesas indígenas contra companhias de petróleo que querem destruir a floresta, né? Envenenar os rios. Bom, então essas lutas são muito importantes. Né? Primeiro, para brecar um pouquinho esse trem, porque nessas lutas as pessoas veem, primeiro que a luta compensa, né? Se você luta você pode ganhar, não sempre, mas você pode. Como dizia Brecht, tem uma frase que eu gosto muito, né? Quem luta pode perder, quem não luta já perdeu, né? Muito boa essa. Bom, então essas lutas podem dar resultado. Segundo, no curso dessa luta as pessoas aprendem a importância da autonomia. Nessas lutas se desenvolve, ou pode se desenvolver, uma conscientização, né? Uma tomada de consciência contra o sistema, contra o capitalismo. Né? Então, isso é muito importante. E essa é, digamos, nossa experiência, nossa esperança. Né? Através de um trabalho também político, de conscientização, de discussão, se desenvolva essa consciência ecológica, anticapitalista e, digamos, talvez a ideia de uma alternativa radical, de uma alternativa ecossocialista. Então, esse é o capítulo Otimismo da Vontade. Muito obrigado.